É com enorme satisfação que hoje eu apresento um artigo escrito por mim e pelo meu colega Marcos, intitulado como Gênero como Formulação para a Criação de Políticas Públicas Ambientais. Antes mesmo de adentrar no tema, eu gostaria de fazer umas considerações no sentido de que é uma nova modalidade de apresentação, porque na vida acadêmica, geralmente a gente tem uma troca presencial muito grande entre professores, alunos, entre toda a comunidade acadêmica. E em virtude da pandemia, o Congresso vai apresentar essa modalidade virtual também, e isso foi muito bacana da universidade em permitir que a gente possa apresentar dessa modalidade, uma vez que nós somos pesquisadores que temos residência fixa no Brasil, então para sair do nosso país e ir até a Espanha a gente está impedido. Então, através dessa nova modalidade, a gente pode vir aqui e apresentar um pouco do nosso tema estudado. Como eu falei, esse artigo foi escrito tanto por mim quanto pelo Marcos. Atualmente, o Marcos ele é juiz titular de São Bento do Sul, da primeira vara da comarca, e ele é mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito, e atualmente doutorando pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e também pela Universidade, ele é doutorando em Água e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Alicante, na Espanha. E atualmente eu sou advogada e mestranda do curso de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Universidade Católica do Paraná, Pontifícia Católica do Paraná, da PUC, né, em Curitiba. E foi muito legal e produtivo escrever esse artigo, uma vez que o Marcos tem todo um arcabouço na área ambiental, os estudos dele são voltados para essa área, e em contrapartida os meus estudos eles têm uma visibilidade maior para a questão de gênero. E na questão ambiental a gente encontra uma certa dificuldade para falar sobre gênero, porque a gente tem a falsa ideia que gênero não está envolvido nessa questão ambiental. Mas atualmente o nosso maior problema ele é ambiental. A gente vem enfrentando inúmeros desastres ecológicos que precisam ser contidos, e ao mesmo tempo a gente vê que na raiz do problema há sim uma parcela bem grande da desigualdade de gênero que é instalada mundialmente. Então, com o nosso artigo, o que a gente tentou trazer de informação acadêmica? A gente tentou estruturar de forma histórica como o gênero, homem e mulher, como essa diferença pode, de fato, influenciar na formulação de uma política pública. Então, numa primeira parte do artigo, a gente, de fato, estruturou com alguns autores, como Scott e Bourdieu, o que é o gênero, né? O que ele é dentro da sociedade, como a gente distingue o gênero, e depois disso, passado essa definição do que é um gênero mulher e o que é o gênero homem, a gente começou a trabalhar com a questão de política pública, como o Estado, dentro de um sistema, de um regime democrático, como o Estado pode adotar políticas para que a ecologia seja preservada, para que o meio ambiente seja preservado, e como de fato observar a questão do gênero na formulação dessa política vai ter um impacto para aquela sociedade. Então, de forma sucinta, claro, a gente tentou abordar todos esses temas no presente artigo, trabalhando primeiro essa ideia de gênero e depois a ideia de política pública e como as duas se entrelaçam. E se de fato também, né, eu falei de forma muito positiva, e até peço desculpas, mas se de fato há uma diferença nessa questão de gênero, ou não, a questão de gênero não impacta na formulação de uma política pública. E a gente também tentou buscar na literatura aonde houve essa percepção do gênero na formulação e aonde de fato ocorreu esse impacto na esfera ambiental, quando foi
olhado, foi observado a questão dessa desigualdade social, porque isso não há dúvidas, e o nosso artigo veio para mostrar isso, que há uma desigualdade social entre homens e mulheres. Então, e essa desigualdade, ela nasce de várias formas, um problema estrutural, e esse problema estrutural precisa ser corrigido. E é através das políticas públicas que a gente corrige esses problemas estruturais. Mas, em contrapartida, na questão ambiental, a gente também tem um grande problema de formulação, de pensamento, e a gente precisa modificar isso. Então, é uma saída pensar na questão de gênero nessa perspectiva ambiental. É isso que o nosso artigo tentou trazer, como eu falei, né, novamente, de forma sucinta, mas bem brevemente falar sobre o tema, que é de extrema relevância, tanto por nós, pesquisadores, como para todos aqueles que estão inseridos, né, nessa comunidade, para que a gente possa modificar a realidade de uma sociedade através das nossas políticas. Como eu falei, eu repito, é uma nova modalidade de apresentação, a gente não consegue sentir nem ver as dúvidas dos nossos ouvintes, mas no nosso artigo tem o nosso canal de comunicação, nossos e-mails, e para que a gente possa trocar e eventualmente falar mais sobre o tema. Então eu já deixo aberto para aqueles que tiverem dúvidas sobre o assunto, e eu agradeço pela oportunidade da universidade em conceder que a gente faça essa apresentação, ainda que de forma remota. Muito obrigada.